foi muito esperado. Ah, E tudo que é muito esperado cria uma expectativa extraordinária e vem depois uma explosão. Se o Atlético tivesse ganho títulos no meio do caminho, a comemoração não teria sido esta, concordo. né? E muita gente que viu o Atlético campeão não viu o primeiro O título, primeiro. né? E muitos que até já não estão entre nós acabaram não podendo assistir toda essa manifestação da Exato. torcida. Bom, eu diria o seguinte, eu acompanhei o título de 1971, era um outro Atlético. Quem tinha o grande time de Minas Gerais era o Cruzeiro, desde a inauguração do Mineirão. O Cruzeiro foi ganhando títulos, o Atlético só foi ganhar a primeira partida do Cruzeiro 4 ou 5 anos depois da inauguração do Mineirão. Mas, em 1970, um ano antes do campeonato de 71, o Atlético ganhou o Campeonato Mineiro, que foi até uma surpresa. Foi um campeonato mineiro disputado por várias equipes. 28 times disputaram o Campeonato Mineiro em 1970. O campeonato o Mineiro de 70? Mineiro de 70. Foi ganho pelo Atlético. No ano de 71, quem foi campeão mineiro foi o América. O título do América foi ganho no primeiro semestre. O do Atlético, campeão brasileiro, foi no segundo semestre. O último jogo foi em dezembro de 71. E o Atlético, nesse campeonato de 71, Campeonato Mineiro, ele foi terceiro colocado. Não teve uma grande participação. Mas já estava nascendo um time formado pelo Tele Santana, com jogadores jovens, com a base do Atlético e com alguns jogadores já conhecidos. Consagrados ali já, né? Não, já tinham passagem histórica pelo Atlético. Caso do Cinco Neg, caso do Renato goleiro, do Odair, lateral, o Dario, que já estava no Atlético, né? Participou da Copa de 70. Isso. Como reserva, mas foi a Copa de 70. Então, o Atlético teve uma campanha brilhante nesse título de 1971. E eu diria o seguinte, aquela vitória sobre o Botafogo no Maracanã, por 1-0, ela foi meio título do Atlético, porque a outra metade do título foi ganha dias antes do Mineirão, uma vitória sobre o São Paulo. Vou explicar um pouquinho mais. A fórmula que foi colocada para o primeiro campeonato brasileiro, ela dava uma final diferente. Então, se classificaram para um triangular decisivo o São Paulo, o Atlético e o Botafogo. Houve um jogo Atlético, e não tinha retorno não, era um jogo só. Um jogo só. Houve um jogo no Mineirão, o Atlético venceu o São Paulo por 1-0, gol do Odair cobrando falta. O Botafogo jogou com o São Paulo, em São Paulo, e perdeu para o São Paulo. E aí faltava o jogo Atlético e Botafogo, que foi o jogo do Maracanã, ganho pelo Atlético. Foi um campeonato brasileiro diferente, muito disputado. O Brasil vinha de um título de Copa do Mundo, aqueles jogadores que quase todos permaneceram no futebol brasileiro, não foram vendidos para o exterior. E era uma época em que o Mineirão pegava aí fácil, 105, 110, 115 mil pagantes. Com 2 torcidas, o estádio dividido ao meio. E não tinha briga nenhuma, as torcidas saíam pelo mesmo lado. Olha isso. E era uma situação diferente. Talvez fosse uma época mais romântica do futebol. E hoje isso nem pensar é totalmente impossível. Mas esse título de 1971, o Atlético ganhou também com um grupo de dirigentes locais.
O diretor de futebol do Atlético era irmão do presidente do Atlético, Nelson Campos. O médico do Atlético, do título, era um ex-jogador do Atlético, que jogando futebol profissional no Atlético se formou em medicina. Haroldo Lopes da Costa, lateral esquerdo, era o médico do Atlético. O preparador físico era o Roberto Cafunga, filho do Cafunga. Ex-jogador do Atlético. O presidente era Nelson Campos. E o Júlio mais amigo era o chefe da torcida. Isso eu não sabia, não. Não, mas foi uma vitória do futebol local, né? Do futebol brasileiro, do futebol local.